Josué, capítulo 5, livro de Josué, Antigo Testamento. Bom que você estar aqui hoje, reunido nesta casa, nessa igreja, para celebrar ao Senhor, para adorar a Deus, para ouvir a voz de Deus. Quantos estão desejosos disso aqui? Que bom que você está. Essa expectativa é boa, irmãos. Eu quero dizer algo para você: Deus tem uma expectativa a teu respeito também. Amém, Paulinho? Deus tem uma expectativa de que você responda à voz dele, à palavra dele. Josué capítulo 5, nós vamos ler o versículo 8 até o final do capítulo. Josué capítulo 5, versículos do 8 ao 15. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Diga, Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. E no dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Diga amém. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele: venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Somente até aqui. Te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra. Que ela, Senhor Deus, faça sentido, que ganhe espaço em cada vida aqui. Que, Senhor Deus, tu opere um milagre que tu, Senhor Deus, quer operar hoje em corações. Que corações se abram para esse teu operar. E que, Senhor Deus, possamos sair daqui com fé, com a fé elevada, com, Senhor Deus, uma determinação no coração de que é possível avançar, de que é possível entrar na terra prometida, de que é possível viver as tuas promessas. Saiamos daqui, Senhor Deus, com a fé de que tu estás conosco nesta peleja, e que, Senhor Deus, tu vai nos capacitar a lutar exatamente as batalhas que precisamos lutar. Assim nós oramos em nome de Jesus, dizemos amém. Tome seu assento. 40 anos, irmãos, esse povo chega agora às vésperas de entrar naquilo que Deus tinha prometido. A promessa de Deus a Israel. Israel estava lá no Egito, só para a gente lembrar, 430 anos como escravos, e eles clamaram ao Senhor. E o texto diz que quando Deus foi conversar com Moisés, disse: Moisés, eu ouvi a oração do meu povo, e eu quero tirá-los do Egito e levá-los a uma terra que mana leite e mel. A oração do povo a Deus era: Senhor, eu quero ser livre. Senhor, eu não aguento mais a humilhação. Deus, eu não aguento mais essa circunstância opressora. Deus, eu não quero mais ser escravo. Tira-nos do Egito. Essa era a oração e o clamor do povo. Qual era a resposta de Deus? A resposta de Deus era: eu vou tirar vocês do Egito, mas eu não vou apenas tirá-los do Egito,
Eu vou levá-los a uma terra sobremaneira elevada do que vocês estão vivendo. É um aprendizado para a gente, é ou não é? Às vezes estamos tão concentrados nos nossos problemas, nas nossas lutas, e pedimos a Deus, e clamamos noite e dia, algumas semanas, alguns meses, às vezes anos. Deus, não aguento mais esse Egito, tira-nos do Egito. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos e pensamos. Então quero dizer para você profeticamente dentro desse texto, que a sua oração vai ser respondida. Mas Deus tem além do que você está pedindo. Talvez você esteja tão focado só sair do problema e não esteja nem pensando, não, Deus tem mais do que além do que essa realidade aqui. E Deus tem. E você estar aqui para ouvir esta noite isso. Deus tem mais do que você está pedindo. Você está pedindo, eu quero sair do Egito. Mas Deus tem terra prometida para a sua vida. E para cada um de nós o conceito e a visão de terra prometida é bem diferente. Agora você tem que estar ligado no Senhor, porque é Ele que vai te conduzir por caminhos, por lugares desertos, e dependente do seu estado de obedecer, a sua determinação de obedecer, esse deserto pode ser curto. E para o povo de Israel chegar nesse lugar agora, foi porque o tempo que eles levaram foi porque desobedeceram. Mas eles chegaram. Agora está Josué e Caleb, somente eles dois daquela geração. E toda uma geração nova olhando agora diante da terra prometida. O olhar deles para aquela terra era de grandes expectativas. Passaram o Jordão e chegam nesse lugar chamado Gilgal. Diga Gilgal. Gilgal, irmãos, é um lugar fronteiriço. É uma fronteira entre o mundo que eles viveram e o mundo que eles vão viver. Percebe a importância dessa mensagem para a gente? Deus muitas vezes nos coloca no lugar de fronteiras, entre o novo e o velho. E tem algumas coisas que acontecem nesse lugar, nessa fronteira, no Gilgal. E se você não viver o que acontece, vamos ver aqui, vamos ler. O que Israel viveu, é possível que você permaneça na fronteira e não avance para o novo. E talvez até morra na fronteira. Já pensou, irmãos? Na fronteira, você está às vésperas de entrar. Você lutou tanto. Conhece o ditado, né? Nadou e morreu na praia. Lutou tanto, sofreu tanto. Tanto preço pago. E quando está próximo de entrar, de conquistar, você pisa na bola. E esse texto é para você não pisar na bola. Gilgal é a terra, é a hora, é agora. Eles se acamparam. Estava ali Josué, Caleb e todo Israel concentradíssimos. E esta é a primeira verdade. Estavam concentrados em Deus. Porque aqui o texto diz que eles, a primeira atitude deles foi ser circuncidado. Um ato que no judaísmo significava fazer um pacto, era sinal de pacto e aliança com Deus. Nas nossas fronteiras, a primeira coisa que tem que acontecer, que está bem visível, é a nossa aliança com Deus. Aliás, nós devemos estar bem concentrado em Deus, bem concentrado. Está perto de acontecer, está perto de nascer o novo, muito perto. Eles já estão visualizando Jericó, a primeira cidade. Agora, a primeira cidade tinha muralhas, mas apesar das muralhas, quem está concentrado em Deus não desanima. Quem está concentrado em Deus não se desencoraja, não recua e nem retorna. Eles muito provavelmente olharam para aquelas muralhas, mas permaneceram ali concentrados em Deus. E estavam tão concentrados
que ouviram a voz de Deus, e quem está concentrado em Deus, em Gilgal, ouve a voz de Deus. E o que Deus falou para eles? Hoje, neste dia, removo de vocês a humilhação sofrida no Egito. O que Deus falou aqui? Eu vou remover os efeitos do Egito. Pode ser que você veio aqui hoje, nesse lugar, há algum tempo frio no Senhor. Esse lugar hoje é um lugar de decisão, é uma fronteira para você dizer, a partir de hoje é diferente. E se você já decidiu isso no coração, aqui está a voz de Deus para você. Todos os efeitos do Egito, não importa quais foram os efeitos, você sabe listar eles, não sabe? Ah, pastor, eu sou assim, eu não consigo, porque lá atrás, na minha casa, na minha família, eu sofri abusos. Ah, pastor, eu não consigo, porque toda a minha história sempre foi de derrota. Pastor, eu consigo enumerar quantas vezes eu consegui ganhar alguma coisa na vida, quase uma ou duas. Os efeitos do Egito paralisam muita gente, irmãos. Muita gente não avança na vida, muita gente não conquista na vida, muita gente morre na fronteira, porque tem dentro dele os efeitos do Egito, e neste caso aqui do texto era a humilhação, uma visão de escravo, uma visão diminuída, e Deus fala isso, vou tirar de vocês hoje. Aqui está a palavra para você, se você já abriu seu coração. Nesta noite, aqui nesse lugar, Deus já está removendo os efeitos e a humilhação que você sofreu e passou no Egito. Você hoje pode decidir. Aliás, é bem sugestivo, primeiro dia do mês de março, hein? Um dia útil. Um dia que você pode dizer, março vai ser diferente, 31 dias, quem sabe você quer reforçar a sua vida de leitura da palavra, e aqui está Provérbios, 31 capítulos, além do plano de leitura. Mas eu quero afirmar isso mais uma vez, a área fronteiriça, Gilgal é fronteira, independente do seu estado espiritual, você está numa expectativa muito grande, você está sorrindo por dentro, você está feliz, você está esperando coisas de Deus, e Deus logo, por causa daquela expectativa, por causa daquele clima agradável para o Senhor, você consegue criar dentro de você um clima agradável a Deus. Neste clima agradável, Deus fala, vou remover os efeitos do Egito. E aí vem uma resposta do povo a Deus. A resposta do povo a Deus é uma outra lição para quem está em lugares, em situações fronteiriças. Para quem está em Gilgal. A resposta do povo foi celebrar a Páscoa do Senhor. Ah, irmãos, isso tem muito significado para eles. Porque Páscoa, eles viveram, os pais deles viveram. Talvez eles viveram quando eram crianças. Quando saíram do Egito, Páscoa era um sinal do livramento de Deus. Páscoa era o sinal do dia que eles saíram do Egito e avançaram pelo deserto, mas avançaram em poder e glória. Eles estavam se encorajando em Deus. Eles estavam lembrando, eu lembro que os feitos de Deus, lá no início da nossa caminhada, foi abrir o mar vermelho, foi tirar a gente debaixo de 10 pragas lançadas sobre os nossos inimigos. Nós saímos debaixo do poder da mão de Deus. Hoje você precisa refrescar a sua memória, pois lugar fronteiriço é lugar que a gente lembra dos momentos que Deus nos resgatou com poder, ou manifestou esse poder para algum feito dele na sua vida, algum milagre que ele já tenha feito. Nós somos carregados de histórias de Deus. Você que já anda com o Senhor, é um exercício que a gente faz com pessoas no discipulado, e quando a gente atende, a gente sempre, quando conhece a pessoa, a gente lembra ela, quando ela vem aflita, contando, pastor, que desespero, como eu vou sair dessa? Logo, irmãos, trago a memória, poxa, mas eu conheço sua história. Você lembra como Deus te resgatou daquela vez?
Você lembra da vez que Deus falou ao seu coração, ministrou a sua vida? E aqui está uma dica para você: carregue com você um diário. Registre, se você não consegue registrar na memória, registre por escrito feitos de Deus na sua vida. Pois haverão momentos de lutas, de provas tão grandes, que a sua fé pode ser afetada. Aí ela precisa ser aquecida pela palavra, oração, mas também pelas experiências que você já teve em Deus. Então fazer Páscoa, trazer a Páscoa, a festa da Páscoa, num lugar fronteiriço, é trazer para todo o povo a maior evidência de que eles iriam conquistar aquela terra. Deus está conosco e vai nos trazer a vitória, como nos trouxe quando saímos do Egito. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! E aí naquela Páscoa acontece algo interessante, irmãos. Porque é o seguinte: o alimento que eles tinham no deserto era qual? Maná. Imagine, 40 anos comendo o quê? Maná. Aquele dia, aí o texto dá ênfase, eu tenho que ler ele porque ele é bonito. Olha o que diz, versículo 11: no dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados. Tem uma versão que diz que é novidade daquela terra. E aqui na minha versão diz assim: produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Irmãos, na terra fronteiriça, no lugar, em Gilgal. Você já entendeu o que é Gilgal? Então, em Gilgal, quando você está cercado desse contexto que eu falei, um clima agradável, concentrado em Deus, Deus removeu a sua humilhação, e em resposta a isso você celebrou a Páscoa. E tomara que você veio aqui, e aqui está para você mais uma dica: toda vez que você vem à casa do Senhor, e se você veio de um dia cansado, de um dia que você não conseguiu enxergar um sinal verde, um sinal de esperança, aqui, chegando aqui, traga à memória os feitos de Deus, o que Ele já fez. E aí, irmãos, com essa motivação, com esta fé, eles foram e pegaram do fruto da terra. Isso aqui tem um grande significado também, tal como a Páscoa. Por quê? Porque são 40 anos comendo o mesmo sabor. Olha só, qual é o prato, qual é a diversidade dos pratos dele. Graças a Deus, porque Deus susteve eles com carne também. Mas agora o sabor é diferente. Tem uma mensagem aqui para a gente. O sabor da vitória. Ó, tem até umas músicas que falam disso, né? Sabor da vitória, pão de mel. Mas o texto cai bem aqui. Preste atenção. Antes de eles avançarem a Jericó, dentro deles já estavam vivendo o novo de Deus. Comer, se alimentar do novo da terra. Eles já estavam tão convictos do que iria acontecer com eles. Nesta noite, Deus quer te dar essa convicção. Irmãos, às vezes o diabo ganha pessoas por causa de uma frágil convicção. Ah, será que ele vai fazer mesmo? Eu até ouvi, eu acho que eu vou ouvir de novo. Ah, será que vai acontecer? Eu não sei, está tão fechado Jericó. Será que a gente vai avançar? Olha, a primeira cidade tão grande, será que isso é verdade? Quando eles comem do fruto da terra, há um ânimo novo dentro deles. Estão concentrados em Deus. Estão agora sem a humilhação, os efeitos do Egito. E quando comem do fruto da terra, a convicção deles explode dentro deles. Pense um povo para a luta animado. Porque para andar naquela estratégia de Deus,
para derrubar Jericó? 7 voltas, sem falar nada. Gasta energia, gente. Você não conseguir falar, não pode falar. Para algumas pessoas isso é um esforço muito grande, pior que o jejum de Daniel. Não ficar sem falar, pastor, é sem falar. Você não pode falar. Silêncio. Silêncio. Só dando a volta no muro. Aí você dá 1, 2, 3, 4, 5. Porque na primeira tem um clima, né? Tem um clima. Que bom. Estamos debaixo da palavra de Deus. Teve um anjo lá para Deus falando com o nosso líder. Falou lá que ele que deu a estratégia. Nós vamos avançar. A gente já está dentro da terra. Vai cair, vai cair. Na segunda, na terceira, mas lá no quarto, quinto. Se eles não tivessem se alimentado desta convicção plena de que eles iriam conquistar mesmo, e de que Deus estava com eles, eles não iriam conquistar Jericó. Porque não só basta Deus estar na frente. Às vezes, irmãos, Deus está na frente, Deus está no seu futuro, Deus está com você. Mas a sua convicção dentro de você, você não vai, porque você não crê tanto assim. Você se emperra, você segura. Será que eu vou? Não, mas Deus está lá, não sei, eu vou. Alimentar-se dos frutos da terra, da novidade da terra, antes de entrar na terra, é dizer para si mesmo e para Deus: eu creio que eu vou vencer, eu creio que eu vou viver o novo, eu creio que eu vou conquistar Jericó e quantas vierem. Você precisa disso desta noite. Essa palavra, quem sabe, é a novidade da terra para a sua vida. O seu coração, o seu ser precisa de uma reviravolta. Precisa de uma revolta. Dentro de você tem que acontecer isso. Eu vou conquistar. Já comi do fruto, já senti o sabor. Não tem mais como recuar. E não tinha mais, porque Deus cessou o maná. Irmãos, aquele que está animado, com a fé fortalecida, e de que sabe que vai conquistar, ele dá sinal para Deus, dizendo para Deus: Deus, maná, Egito, tudo isso é passado. Hoje em diante é tudo novo. Eu vou avançar, eu vou conquistar. Gilgal é a área fronteiriça. Gilgal é o lugar de você decidir. Gilgal está diante de você. Nós temos, irmãos, condições de decidir. Coma do fruto da terra. Se alimente desta visão. Se alimente essa visão. Comece a andar, se movimente. Talvez você já seja um empreendedor, mas diminuiu. Não acredita no seu negócio como antes. Hoje Deus quer alimentar você do novo. Pode ser que seja uma ideia nova. Pode ser que seja um sentimento novo. Você precisa comer do novo. Você precisa acreditar que a sua família vai dar certo. Vai estar na casa do Senhor. Você precisa acreditar, irmãos. Antes que você avance, antes do próximo passo, antes da estratégia de Jericó, antes de chegar exatamente na muralha de Jericó, antes de você dar 7 voltas ao muro de Jericó, você tem uma Gilgal para você decidir. Deus trouxe hoje aqui, esse lugar aqui representa Gilgal. Não sei dessas etapas qual delas você precisa viver hoje. Pode ser a primeira. Você não está tão concentrado em Deus. A sua aliança a aliança está quebrada.
Você não está tão fortalecido. E essa noite Deus está chamando a sua atenção para isso. E se você responder, Deus vai dizer para você: os efeitos do Egito acabam hoje. Os efeitos. Você não está mais no Egito, mas os efeitos do Egito estão aí dentro. Hoje removi a humilhação do Egito. Deus nesta noite quer remover os efeitos do Egito. Quando eu vim para Jesus, 7 de setembro de 97, me entreguei a Cristo. Estava voltando para Jesus. Mas havia tantas amarras, tantos hábitos pecaminosos. Havia tanto do Egito. E comecei a caminhar com o Senhor. E eu me lembro de um dia que eu decidi falar para Deus: Deus, eu estou caminhando, já tinha decidido por Jesus, mas estou caminhando, mas não estou conseguindo vencer esta área aqui. Mas hoje eu abro mão e eu não aceito mais essas amarras. Naquele dia eu vi o Espírito Santo tirar a humilhação, tirar os efeitos do Egito. Você não pode andar com Deus com efeitos do Egito. Você não pode andar com o Senhor. Você não pode entrar na terra prometida com uma identidade egípcia. É incompatível. Existe uma identidade espiritual que Deus está forjando em você. Mas dê sinais, dê autorização. A gente sabe disso, mas só para refrescar a nossa memória, que a salvação acontece num ato e num processo. Tem 2 momentos. O ato é quando você diz para Jesus sim. E você é salvo. A partir desse dia, você pertence ao Senhor. Mas existe o outro momento. É o processo. Este processo é Deus tirar os efeitos do Egito. E há algum tempo, quem sabe você está andando debaixo dos efeitos do Egito. Mas hoje, Gilgal, Deus vai tirar os efeitos do Egito. Vai plantar em você um desejo de celebrar uma Páscoa. Dizer só vitória. Agora só vitória. E por causa disso, você vai comer dos frutos da terra. A novidade da terra. Antes de entrar na terra, já tem efeitos do novo dentro de você. Sai os efeitos do Egito. Entra o efeito do novo.